Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de domingo, que precede um feriado aqui no estado do Rio de Janeiro. Você que está no estado do Rio, passou muito calor esses dias, amanhã teremos feriado, Dia da Consciência Negra, mais um dia para você descansar, mas tem gente que obviamente trabalha no feriado. Por sinal, é o nosso caso. A nossa equipe vai estar aqui trabalhando, trazendo informações. Até porque aqui tem folga de live, mas não tem folga de vídeo dia nenhum. E você pode contar conosco todos os dias. No vídeo de hoje vou trazer informações de Gary Medel voltando ao Brasil. Também vamos falar de Gabriel Peck, que vai estar à disposição para a partida da próxima quarta-feira. Resultado péssimo ontem, a vitória do Cruzeiro. Além disso, vamos falar sobre Maracanã. E também vou colocar aqui um corte de Edmundo, o nosso ídolo, falando sobre a questão de contratação de jogador e também as questões envolvendo o aproveitamento da base do Vasco da Gama. Então coloque aqui embaixo o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro e bora para o nosso vídeo. E o Maracanã, hein? Super sequência no Maracanã, 3 jogos seguidos, e a dupla Fla-Flu, que pegaram aí a concessão por mais um ano que nem deve terminar, até porque o processo de licitação prevê que quem vier a vencer este processo, essa situação, irá assumir o Maracanã imediatamente. Então esse processo agora que a dupla Fla-Flu venceu por um ano, pode acabar em 2 meses, 3 meses, depende apenas do resultado do processo de licitação de 20 anos. Este processo que o Vasco está participando, concorrendo contra a dupla Fla-Flu. E agora está aí, sequência de jogos. Não tem mais aquele problema de jogos em sequência no gramado, de isso prejudicar o Maracanã. Não. Quando é dupla Fla-Flu, o jogo da seleção está liberado. O problema é o Vasco jogar no Maracanã. E isso tudo vai estar ali protocolado junto à justiça toda vez que o Vasco precisar jogar no estádio. Não tem problema. Agora é questão do Vasco acionar o seu jurídico e mostrar todas as provas que eles mesmos estão produzindo contra eles. E hoje o Vascão venceu mais uma pelo NBB. Nossa, a galera do basquete bateu o Brasília dentro de São Januário. Sensacional. Mais uma vitória dos líderes do NBB no ano de 2023, o Vasco jogando muito bem dentro de nossa casa. E você, hein? Você torceu, você vibrou, você gritou e Gary Medel atendeu o seu pedido. O homem está suspenso e não vai jogar a próxima partida pela equipe chilena. E com isso, já está a caminho do Brasil. Gary Medel está chegando no Brasil e já vai treinar amanhã. E terça, logo depois, viajará para BH, onde vai jogar a decisão contra o Cruzeiro. Com a camisa do Vasco, o Gary Medel estará confirmado em campo. Outro que deve chegar amanhã para treinar é Gabriel Peck, titular de Ramon Dias, estará de volta após um período de treinamentos com a seleção brasileira. Jogadores titulares importantes que não vão desfalcar o Vasco na partida da próxima quarta-feira. E eu deixei para o final do nosso vídeo um corte de Edmundo, ídolo do Vasco, na live do canal Mundo Ed, comentando sobre contratação de jogador acima dos 35 anos, vale a pena ou não, e também falando sobre o aproveitamento de jogadores mais jovens, incluindo os jogadores da base. Eu achei interessante deixar para você essa reflexão para que você, vascaíno, possa formar uma opinião e, obviamente, colocar aqui embaixo para a gente trocar essa ideia. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like e eu vou tocar a bola com muito orgulho para o ídolo Edmundo. Porque, tem jogadores acima de 35 anos. Eu não acredito que ele tenha falado isso, pelo menos dessa forma, né, Caio? O que você acha, Edmundo? Eu também não vi essa declaração. A gente tem falado muito sobre isso. A gente teve reunião todos os dias essa semana e conversamos muito sobre isso. É mais ou menos o que disse o Eri. A questão não é a idade, a questão é bom jogador. E, na dúvida, no Paro Ímpar,
jogador da base, jogador da casa. Porque eu, ele e o Felipe somos oriundos da categoria de base. Então, a gente acha que ali é onde estão os melhores. Mas tudo tem seu tempo e momento, né? Por exemplo, se vou citar um exemplo aqui, entre entrar o Sebastião e entrar o Ryan, tem que entrar o Ryan. Porra. Essa é a minha opinião. Agora, é uma linha muito tênue para um presidente falar isso para um técnico renomado, como é hoje o técnico do Vasco, o Ramon Dias. Porque se amanhã o resultado é ruim e você tem que mandar o técnico embora, ele vai dizer, mas eles interferiram no meu trabalho. Então, tudo isso, você pode até expor a sua opinião, mas você tem que dar livre opção para o técnico. Como é que fala? O técnico tem que estar livre para poder fazer as suas escolhas. Livre-arbítrio, para você depois cobrar o resultado. Então, eu acho que se você tem uma boa relação com o técnico, você consegue fazer com que isso aconteça de maneira sutil, sem que o técnico se sinta pressionado. Deixa eu falar uma coisinha sobre o técnico. Eu deixo. Desculpa. O Edmundo falou um negócio agora que é muito verdade. Edmundo, você parou de jogar bola com quantos anos? Só para a gente ir. 38. O Pedrinho jamais falaria isso. Eu também acho. Jamais. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Graças a Deus, todos nós, eu acho que o Brasil, quem gosta de futebol, aplaudiu e aplaude o Ramon Dias e o seu filho Emiliano. O que é o grande barato? Como o Pedrinho é muito vascaíno, Edmundo, eu, todo mundo, todos nós aprovamos e parabenizamos o trabalho do Ramon Dias. O Ramon Dias, como é um cara da bola, de verdade, conhecedor, né? Ele sabe que Edmundo, Pedrinho, Felipe, ele sabe que esses três aqui, jogaram muito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar para esses três, aqui, eu quero a opinião de vocês, eu não tenho dúvida, porque o cara é de diálogo, o cara é franco, aberto. Não é que a opinião deles vai mudar a cabeça do cara, é porque a vida é assim. Eu já trabalhei com vários diretores maravilhosos, talentosíssimos, que me pediam opinião. Eri, estou pensando em fazer essa cena assim, assado. O que tu acha? Eu falo, vamos tentar. E vou. Até hoje, e para sempre vai ser assim comigo. O diretor, se tiver abertura, se me perguntar alguma coisa, eu tenho muito tempo de teatro. São 43 anos. Se me perguntar alguma coisa, eu vou dar minha opinião sincera, a favor da gente. Porque ele sabe que Edmundo, Pedrinho, Felipe querem o quê? Que o Vasco seja gigante sem que eles tenham méritos, particularmente falando, entendeu? Eu tenho certeza, o Ramon Dias, obviamente, é um treinador maravilhoso e que vai entender que é preciso força. Quanto maior for a força, mais títulos teremos, se Deus quiser. E uma coisa que eu vejo muita gente falar, Edmundo, sobre, principalmente já que você tocou no assunto do Sebastião e do Ryan, muita gente falou assim, não, mas o Ryan é muito jovem para esse momento de pressão no Vasco da Gama. Mas, Edmundo, não é esses momentos que cria casca no jogador, que o jogador começa a entrar, não precisa ser um cara, vai jogar titular toda hora, não. Mas, aquela vez ou outra, como, por exemplo, às vezes que o Sebastião entrou, vamos dizer que fosse o Ryan, não foi um momento absurdamente de pressão, um momento que o Vasco precisava, sim, mas era um momento quase que, é muito complicado pro Vasco da Gama. Não são esses momentos que traz a casca que o jogador precisa, a maturidade, etc. Guilherme, o futebol ele é uma pressão diária, ou pelo menos quarta e domingo, né? Ou sábado e quinta. O que eu quero dizer com isso? A pressão de um time grande ela é gigantesca. Eu acho que você precisa ter um cuidado para lançar o jovem, para que ele não seja o protagonista, né? Levando aí para a linguagem do teatro, como o Eric gosta de falar. Se você leva ele para ser o protagonista, você corre um risco dele arrebentar e dele sucumbir, não ser aquilo que esperado e queimar uma joia como é o Ryan. Mas o Vasco tem jogado partidas excelentes, né? E vencedoras. Nesse novembro foram 3 jogos, 3 vitórias. Esse é o melhor momento para você botar um jovem atleta. E você tem jogadores de experiência que vão dar um toque nele, tipo
Pô, essa hora é para tocar, essa hora é para ir para cima. Confiança, você vai passar confiança para o atleta. Agora, jogador de futebol não dá para escolher também o momento de ser lançado, não. A oportunidade aparece. E você tem que agarrar. Por isso que você tem que estar 100% preparado. Hoje, é muito nítido quando você libera o Miranda para a seleção do Pan-Americano. Você libera o Ryan para o Mundial Sub-17. Está muito nítido que o foco não é escapar do rebaixamento. Não é um processo de Vasco vencedor. É de colocar a sua matéria-prima na vitrine para vender. E isso é que não pode acontecer. Isso não é um projeto de Vasco. Isso não é o melhor para o Vasco. Se o Ramon Dias prefere o Sebastião ao Ryan, ok, está tudo certo, eu respeito, porque é ele quem está vendo o dia a dia. Mas a instituição, quem manda no futebol, preterir o atleta, preferir que ele vá jogar pela seleção, seja ela qual for, do que servir ao clube, aí é que está o modelo de gestão completamente errado. Aliás, até eu estava vendo o pessoal falando muito desse negócio de base, né? Porque a gente entende que é uma empresa que quer ganhar dinheiro, quer ter lucro, né? Mas, por exemplo, você falou do Scarpa, né? Pô, se contrata o Scarpa no lugar do Orediano, o time, para mim, o Scarpa é um cara que seria essencial nesse time do Vasco, por exemplo. Desde o começo do ano. Exemplo. Não, tudo bem, mas, por exemplo... Hoje até saiu uma notícia de que o Scarpa preferiu permanecer na Europa e que o Atlético Mineiro desistiu da contratação. Mas o time dele lá pede 20 milhões de reais por ele. O Orediano custou 30.